Estamos de volta com Política Cruzada, agora no último bloco do nosso bate-papo. A coisa no bloco passado estava bem quente aqui. Licitação, compra de medicamentos sem licitação. O senhor consegue fazer uma avaliação de, pelo menos, pensar em quantos? Ou essa sindicância chega a citar algum? Cita. Agora uma questão importante, Rick. Primeiro, voltando, né, e eu continuo afirmando e depois vou te provar, né, que as nossas compras sem licitação, que são as emergenciais, não diferem em relação ao governo passado, né, porque a demanda é parecida. Agora uma questão, olha, embora tenha ocorrido o processo de dispensa, esta foi precedida de cotação de preço no mercado. Então há uma preocupação com a cotação de preço no mercado. O governo preocupa, olha aqui, a pregoeira, em um determinado momento de compra, essa aqui com licitação, ela suspende a compra porque ela verifica que o produto está com preço maior do que o mercado. Essa salvou o dinheiro, né? Então, tem que receber homenagem na Câmara. A pregoeira. O golpe estava aí. Então, há essa preocupação, né? Não é diferente. A pregoeira observou, viu que estava maior e suspendeu. Esse é o verdadeiro então, servidor. E alguns estavam sem cotação. Essa é a preocupação Wilson, da prefeitura. A minha questão aqui, a minha função aqui é mediar em alguns pontos, apimentar a discussão. Correto. O senhor acredita que durante os 8 anos do governo anterior, em nenhum momento pode ter tido também algumas dessas empresas que vivem dando esses golpes, tentando entrar no mercado de medicamentos de Uberlândia, do setor público? Bom, a fama da indústria farmacêutica não é boa, tá certo? Ela atua em todo o setor da saúde de maneira esquisita. A indústria farmacêutica, ela é muito agressiva. Eu me lembro de uma que fornecia... E nos setores de produtos que são produzidos, que são proibidos no país, que eles mandam para os países, né? Vamos supor, a Aldrin. A Aldrin era proibida nos Estados Unidos, até poucos anos atrás ainda vendia, a indústria química vendia no Brasil, na agricultura, o BHC. Eu mesmo, quando era criança, aplicava BHC com a mão, sem equipamento nenhum, no paiol lá da nossa fazenda. Matava, né? piolho. Matava tudo, né? Matava tudo, até chato. Aí, então, a indústria é famosa. Agora, existia um controle rigoroso da entrada do produto na central, nas UAIs, até o setor, o paciente. Existia um sistema de informatização violento e controlado. E a prefeitura, sistema não existe mais? Eu acho que eles desmobilizaram esse sistema. Eu estou falando, mais uma vez, pelo amor de Deus, vai lá, olha onde que eu estou falando, acompanha, não precisa de fazer barulho, abre a sindicância, afasta algumas pessoas e coloca pessoas experientes, pessoas concursadas, pessoas que conhecem o trânsito, que vocês vão perceber que o vereador Wilson Pinheiro está alertando, está falando a verdade. Eu não posso citar nome, eu não tenho como ir lá e examinar documentos, a não ser através de uma CPI, mas a prefeitura tem como e deve fazer isso, e deve ficar atenta, porque infelizmente as empresas tentam entrar. A Prefeitura de Uberlândia recebia elogios quando da visita do Tribunal de Contas. O setor de controle interno da Prefeitura aqui de Uberlândia, não é porque é da época do Adel, não. É pessoas que vêm de um longo tempo, pessoas de carreira. Aí tiraram essas pessoas e colocaram pessoas sem experiência. Né? Vale mais o amigo do partido do que o servidor concursado, infelizmente foi isso. E aí a gente fica numa situação difícil. Aquela licitação ali, aquela menina que percebeu o erro, não só pelo preço, mas pela ausência de cotação de outros, tem que cotar em 2, 3, né, em diversas empresas, porque são muitos, são centenas de produtos e tem uma diferenciação. Então, aquela menina merece um prêmio. Agora, quem armou para cima dela ou quem tentou passar acreditando que o volume era grande, que ela não ia perceber, aí esse tem que ser investigado. E aí, Rick, eu volto a afirmar, né, que o vereador, ele utiliza da fala dele para tentar colocar a prefeitura ou o governo atual como o inimigo da população. Né? Primeiro, que não é verdade essas questões relacionadas a amigos ou partido. O governo dele não foi diferente, o prefeito Odelmo não foi diferente ao colocar em cargos de confiança pessoas de confiança dele. Então isso não é diferente de nenhum outro governo, nem do Gilmar, secretários do nem do prefeito Odelmo, era concursado, nem de Virgílio Galassi, nem de um outro prefeito.
Os prefeitos colocam os secretários da sua confiança. Correto. Coloca em cargos de confiança pessoas da confiança dele. Então não vem usar o discurso de que lá não havia preocupação, porque havia sim, né? Havia sim essa preocupação. O governo do Gilmar, ele tem feito trabalho de uma forma transparente, de uma forma honesta, faz a sindicância quando é necessária. Dei o exemplo aqui da pregoeira, que é funcionária do governo. O vereador, ele faz denúncias colocando como se tivesse algo diferente no governo passado em relação a esse. Isso não é verdade. Né? O controle continua. Aliás, o que nós mais recebemos de crítica desse governo, do governo Gilmar, é o contrário do que está falando. É que as pessoas do governo passado, que têm experiência, continuam ocupando seus cargos. Uma grande parte na saúde, pessoas que estavam no governo Odelmo e em toda a secretaria. Né? Você conversa com pessoas ligadas a partidos que eles vão fazer essa reclamação. O Gilmar não fez mudanças, porque o Gilmar tem essa concepção de que ele está falando, que é importante ter pessoas conhecedoras do trabalho. E é isso que acontece. Então, o que eu vejo de fato, para encerrar, o que eu vejo de fato é que ele utilizou de uma operação que aconteceu lá em Goiás, né, que aparece em 10 meses de conversa nomes de pessoas de Uberlândia, ligadas inclusive ao governo dele, mas tudo baseado em factoides. Né? Utilizou-se uma operação séria para tentar colocar o governo do Gilmar envolvido naquilo que ele não está. Vereador, e me responde isso que nós então. não admitimos. Não, vou fazer duas perguntas. Me responde. Ali tem uma conversa que fala de um emergencial de 900 mil. Ela ocorreu ou não? Tá certo? A reunião com o prefeito Gilmar Machado, o senhor confirmou já para a equipe da Record que realmente ela foi agendada, né? E fala da esposa do Gilmar e do Eduardo. Eu quero saber o seguinte, o Eduardo Afonso, essas empresas estavam tentando, porque parece que elas não entraram, no setor de lixo, Bernardo. Então isso o senhor tem que esclarecer. Vou começar. O setor de lixo vai passar por licitação de novo? Vou responder rapidinho, Rick. Pode ser o lixo hospitalar, é correto ou normal? Talvez eu não soube falar na hora ali com vocês, na reportagem, eu não afirmei que foi agendado. Eu disse assim, pode ser o prefeito. Isso que eu quis dizer. Pode ser o prefeito, porque o prefeito atende vários empresários. Pode ter marcado uma... Mas ali na mesma fala, diz que a reunião não aconteceu. Então, se foi o prefeito Gilmar, se foi a secretária Rosângela, que ela atende e ele também atende inúmeros telefonemas, essa reunião não aconteceu. Lá fala realmente de 900 mil. Uma pessoa fala de 900 mil. Cadê o retorno? Cadê alguém do gabinete do prefeito? Cadê alguém da secretaria? Mas o senhor tem que responder se houve ou não essa emergencial de 900 mil. Eu estou dizendo que alguém falou... Não, o bandido falou, agora você tem que saber se o bandido está falando a verdade ou não. O bandido falou e alguém respondeu? Não, eu quero saber se o senhor confirmou se a fala do bandido. Deixa eu tentar. Ninguém respondeu, entendeu? Vamos. Então é isso que são factoides. Você utiliza de algo sério para tentar jogar farinha no governo Gilmar. Tá, vamos com calma. Deixa eu tentar entender a pergunta do Wilson. Ele fala, e que está citado no relatório, de que aquela empresa, a Stock, faria um emergencial de 900 mil reais. Teve algum emergencial nesse valor? Não existiu uma emergencial de 900 mil reais no governo Gilmar. Só aquela conversa mesmo, ficou naquele âmbito lá. Aquela conversa, Rick, é isso que eu estou te falando. Aquela conversa é com quem? Porque você ouve alguém falando de uma emergencial de 900 mil reais. Mas com quem? Não existe com quem. Não existe o prefeito. E a licitação do lixo? Tá ok. Vai isso ter não licitação? existe. Essa pergunta, vai ter licitação de lixo, que seria lixo hospitalar ou lixo convencional? Essa resposta eu não sei te falar agora, que eu não conversei com o prefeito ou com o secretário, mas eu te... No decorrer da semana a gente discute isso na Câmara Municipal. A gente discute isso. Mas é importante essa questão. Você ouve a fala de 900, mas você não sabe com quem está falando, ou se está realmente... Né, um cara
né, que gosta de aparecer, liga lá para o outro, tem uma coisa de 900 mil em Uberlândia. Você não sabe com quem que é essa conversa. Então não pode afirmar que está falando com o governo. Não, eu estou perguntando, foi feito ou não? Teve alguma... E eu estou afirmando que não foi feito. Então tudo bem. Beleza, então para a gente poder encerrar, uma última perguntinha aqui. Esse tipo de situação, quando se vive, ele ajuda a aumentar o estado de alerta? Ele ajuda a fazer o governo municipal ficar com os olhos mais atentos para a questão da saúde, que é a pasta que hoje mais consome recurso público, consome mais dinheiro do povo? Nós estamos falando em algo em torno de quase 400 milhões de reais. Isso ajuda a criar uma defesa melhor para esse orçamento na questão da saúde, ajudar a conter possíveis desperdícios, possíveis corrupções que venham a acontecer? Eu entendo que é importante a prefeitura, não só a de Uberlândia, qualquer prefeitura tem que ter um sistema de fiscalização interno, de auditoria permanente, de fiscalização surpresa. Nós não podemos confiar, seja no material de construção, seja lá no setor de compras de remédio, no trânsito, por exemplo, né, a prefeitura já teve diversos casos, pintura de ruas, tinta, isso nos outros governos, no governo passado. Então tem que ter esse sistema. Agora, eu acho que o prefeito de Jumar, ou qualquer prefeito, não deve perder tempo em receber vendedor de remédio ou vendedor de produto. Se é uma empresa que está vindo para Uberlândia, tudo bem. Mas o cara quer vir aqui vender Cibazol, quer vir vender Novalgina, o prefeito perder tempo. Não, o prefeito tem que receber empresário que quer vir para Uberlândia. Afasta isso do prefeito, tem que ter o setor competente da licitação, o secretário recebe. Mas prefeito é perder tempo, prefeito tem que pensar grande. Primeiro, eu volto a afirmar, não existe nada de concreto aí falando que o prefeito receberia essa pessoa. Né? Quando eu falei, eu disse, se fosse, essa reunião não aconteceu. Segundo, o vereador ele caminha bem até certo ponto, depois ele quer novamente dar um jeito de colocar a prefeitura como a má da história. Né? Mas eu volto naquela primeira fala do vereador Wilson Pinheiro. Né? Essas operações ou essa essa transparência, e aí a gente tem que parabenizar a Polícia Federal pelo trabalho que ela tem realizado no Brasil. É um trabalho... O Ministério Público, muito bom trabalho. Né? Então, quando acontece isso, quando há essa transparência e esse desmoronamento dessas maracutaias, né, isso realmente é um alerta, né, para que nós cada dia mais, criemos mecanismos que iniba esse tipo de corrupção. Porque a corrupção está no homem. Né? Hoje alguém falou isso. Né? O que define o homem é o seu caráter. Mas quando você tem um contrato, um funcionário, você não sabe até onde ele vai. Vereador, então o setor de informática da prefeitura está travado e precisa de agilizar para dar transparência. Resolve isso aí. Conclua para mim, vereador. Mais uma vez, eu volto a afirmar, né, nós temos empenhados e vamos fazer um governo transparente e vamos cada vez mais criar mecanismos para inibir qualquer tipo de erro na máquina administrativa. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor ter participado conosco. Boa tarde para o senhor também, muito obrigado pela presença. Obrigado. Agradeço a sua paciência, a você que ficou todo o tempo ligado, porque é importante que você saiba, porque situações como essa, debates como esse, ajudam a melhorar a sua vida. É mais saúde, mais medicamento, mais médico, mais transporte público de qualidade, desde que você participe. Eu lembro que durante os próximos 2 domingos eu estarei de férias, mas Danilo Caixeta vai me substituir aqui na apresentação desse programa, e muito bem, eu tenham certeza. Tenham todos uma excelente semana.